Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Pedro Reis, tudo bem? Depois de muito tempo, nós estamos aqui de volta, né? E eu tô com algo no meu coração de voltar a postar vídeos aqui para vocês com ensinamentos da palavra de Deus. E o Espírito Santo me trouxe a este estudo, a estudar esse texto da palavra para transmitir para os irmãos em decorrência de uma demanda que surgiu na própria igreja, onde eu e minha esposa, que vocês conhecem aqui do canal Pastora Gleice, nós congregamos. E esse vídeo ele tem o único e exclusivo intuito de transmitir o conhecimento da palavra de Deus, de transmitir o ensinamento da palavra de Deus conforme ela é. É como eu sempre tenho dito, não importa o que eu, Pedro Henrique, digo ou o que outra pessoa qualquer diz, para nós cristãos isso não importa. O que importa como regra de fé para cada um de nós é a palavra de Deus, é o que a palavra de Deus está falando. Recentemente, em decorrência de um determinado tema que foi levantado, eu fiz a exposição de uma palavra e infelizmente nós tivemos como resposta o seguinte: o que o pastor Pedro acha, eu discordo. Eu penso comigo, nós não devemos discordar do que o pastor ou do que o fulano de tal acha, ou concordar com aquilo. Nós devemos ver o que a palavra de Deus está dizendo. E é em razão disso que nós iremos estudar aqui nesse canal sempre o que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você. Aquilo que eu estou dizendo aqui, se sair da palavra de Deus, você deve rejeitar veementemente. Assim como qualquer ensino que parta de qualquer pessoa, seja da sua igreja ou seja de fora, nós não estamos tratando aqui do que eu acho, de um achismo humano, nós estamos tratando da palavra de Deus. Então, sempre que você expuser uma palavra, sempre que você ouvir, sempre que você falar sobre uma palavra, é fundamental que você se atenha àquilo que a palavra de Deus está dizendo. E é em relação a isso que nós vamos lá no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, no seu capítulo 7. A palavra de Deus vai dizer da seguinte forma: Jesus e a tradição dos anciãos, o que contamina o homem. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que recebem para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram os fariseus e escribas: por que os seus discípulos não andam em conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes Jesus: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciam o mandamento de Deus, guardam as tradições dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente vocês rejeitam o preceito de Deus para guardar a sua própria tradição. Pois Moisés disse: honra o seu pai e a sua mãe, e quem maldisser o seu pai e a sua mãe será punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai e sua mãe: aquilo que poderia aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então vocês estarão dispensados de fazer qualquer coisa em favor do seu pai e de sua mãe, invalidando a palavra de Deus por conta da sua própria tradição, que vocês mesmos transmitiram. E fazeis outras coisas semelhantes a isso. Então Jesus, convocando a multidão, disse-lhes: ouvi todos e entendei. Não há nada fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Lá no versículo 18, diz assim, olha: então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e depois sai para um lugar escuso. E assim considerou ele puros todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina, porque de dentro do coração do homem é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, avarezas, malícias, dolo, lascívia, inveja, blasfêmia, a soberba, a loucura. Versículo 23. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Meus irmãos, por que eu estou tratando com vocês acerca deste tema? Este vai ser um vídeo mais diretamente enviado para o ensino dos irmãos da igreja onde nós congregamos, mas que eu vou postar aqui no canal para que possa servir de instrução, para que cada um de nós possa perceber aquilo que eu disse no começo do vídeo. Não importa o que o pastor está dizendo, o que um evangelista, o que um profeta, um apóstolo ou algo do tipo está dizendo. Se não tiver concordância, se não estiver acompanhado da verdadeira palavra de Deus, da sã doutrina, isso deve ser rejeitado. Para nós cristãos, não deve valer nenhuma tradição humana, nenhum pensamento humano, nenhum achismo do homem sobre aquilo que a palavra de Deus diz. E é como aconteceu comigo, de uma pessoa que estava sendo instruída, dizer da seguinte forma:
Olha, eu discordo do que o pastor acha, porque é isso, isso e isso, apresentando tradições humanas. Nós devemos expor a palavra de Deus. É a palavra de Deus que tem o peso da verdade. Não é o que eu acho. A partir do momento em que nós expomos a palavra de Deus, nós devemos acatar essa palavra, sob pena de incorrer na desobediência, sob pena de fazer como os fariseus e os escribas faziam. Eles colocavam as tradições judaicas como superiores à lei de Moisés. A primeira coisa que nós devemos entender é que as tradições judaicas e as tradições do nosso tempo agora, as tradições cristãs, elas nos privam de viver verdadeiramente o poder de Deus. Infelizmente, quando nós nos apegamos a tradições cristãs ou às tradições que o mundo impõe, nós, infelizmente, deixamos de provar a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva, ela é poderosa, ela saiu da boca do próprio Deus. E se nós damos mais crédito para as tradições que o homem fala, infelizmente, nós não iremos usufruir daquilo que Deus prometeu para mim e para você. As tradições judaicas, elas são muito pesadas e elas foram tão prejudiciais ao povo que quando Jesus nasceu, lá em Mateus 3, se não me engano, Mateus 2 ou 3, você vai acompanhar isso, quando Jesus nasceu, os magos, eles vieram para entregar presentes a Jesus, seguindo o sinal que estava nos céus, e os próprios fariseus foram indagados por Herodes, olha, onde há de nascer o rei dos judeus? Os fariseus, eles sabiam da lei, eles sabiam que o Filho de Deus, ele viria de Belém, só que eles se apegaram tanto a uma tradição, eles se apegaram tanto ao que eles achavam, que Jesus estava nascendo ali do lado deles. E a vida dos fariseus foi negar a Jesus. Eles conheciam a palavra de Deus, eles conheciam a lei, eles conheciam aquilo que todos os profetas haviam dito. Mas Jesus estava nascendo do lado deles, e eles simplesmente rejeitaram a Jesus, única e exclusivamente, porque o Jesus que eles esperavam não era condizente com o Jesus que havia nascido. Infelizmente, muitos de nós dentro das igrejas temos procurado um Jesus que o homem tem falado. O Jesus que muitas pessoas têm procurado nas igrejas é aquele Jesus vingativo, que vai punir aquela pessoa que não gosta de mim, é aquele Jesus que me mima, que eu não posso passar nenhum sofrimento, é aquele Jesus que é mais impotente que uma obra de macumba feita na esquina. E vamos ver o que a palavra está dizendo. Aqui nessa palavra em que nós lemos, Marcos 7, Jesus ele está falando da Corbã. A Corbã era uma contraposição, um subterfúgio que os homens, os fariseus, os judeus, eles usavam como artifício para não ajudar o seu pai e a sua mãe. Na sua lei, na lei de Deus transmitida a Moisés, era a ordenância do Senhor que que a pessoa honrasse o seu pai e a sua mãe. E essa honraria, ela deveria ser feita também na questão financeira, em ajudar com os custos, ajudar com a manutenção da vida, visto que na velhice as pessoas tinham ali o seu poder aquisitivo bem diminuído. E o que aquelas pessoas, aqueles fariseus, aqueles judeus faziam? Eles falavam, olha, o meu dinheiro é consagrado a Deus, o meu dinheiro é separado para Deus, o meu dinheiro ele é do Senhor, então eu não tenho obrigação de ajudar meu pai. Ou seja, eles usavam mão da Corbã, eles usavam mão da tradição humana para desonrar a Deus, para desonrar os seus pais. Dessa forma, eles desobedeciam a Deus. Essa tradição de lavar as mãos era uma tradição sacrificial exigida apenas dos sacerdotes no templo, quando eles deveriam consumir ali as ofertas consagradas, a parte que lhes cabia. Só que esses fariseus, esses falsos mestres, eles impuseram isso a toda a sociedade judaica da época. E aí Jesus chega com seus discípulos, não lavando as mãos segundo aquilo que a tradição dizia, e esses homens dizem, olha, vocês não lavam as mãos, está errado, isso é tradição. E Jesus fala com eles, olha, vocês estão observando tradição, mas vocês estão se esquecendo da palavra de Deus. Vocês não estão entendendo o que a palavra de Deus está dizendo. Vocês estão errados porque a palavra de Deus ela deve ser soberana. E dessa forma, eles adotaram ali, eles fizeram o que nós conhecemos como Mishnah. A Mishnah é a tradição oral posta em escrito. Moisés recebeu a lei de Deus, do próprio Senhor, e transmitiu para anciãos. E essa tradição ela era verbalizada, essa lei era verbalizada, até que em determinado ponto ela foi escrita e se tornou a Mishnah. Contudo, infelizmente, a Mishnah ela foi corrompida, porque dentro dela existem muitas tradições humanas. Foram impostas muitas tradições humanas daquilo que Deus não falou. Infelizmente, eles têm colocado essa questão das tradições humanas soberano à palavra de Deus. E o mais triste, meu amado, para que nós possamos entender agora para os nossos dias, é que muitas vezes as tradições erradas que nós temos aprendido com pastores e falsos mestres dentro das igrejas têm se tornado tradições cristãs que nós temos tido mais temor, mais reverência do que a própria palavra de Deus. Infelizmente, nós temos nos apegado a frases de efeito, a jargões, a crendices humanas com muito mais temor do que nós tememos de fato a palavra de Deus, o Senhor, o nosso Deus. E para contextualizar, nós vemos no versículo 14 em diante, Jesus dizendo, olha, o que contamina não é o que entra, não é aquilo que você ingere, não é aquilo que as pessoas dizem que vai entrar no seu coração e vai te contaminar. Pelo contrário, o que contamina é o que sai do seu coração. Por que eu estou dizendo isso? Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 8,
ele foi confrontado com um tema na igreja de Corinto das pessoas que estariam comendo carne consagrada a ídolo ou não. E aí gerou toda uma discussão, e Paulo vai dizer da seguinte forma: olha, nós sabemos que esses ídolos a quem as pessoas consagram as coisas a eles não têm poder nenhum, eles não têm nenhum tipo de poder ou nenhuma capacidade contra a sua vida, porque eles não são nada. Sabe o que isso significa? Diante do Deus de Israel, diante do Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, nenhuma macumba tem efeito, nenhuma obra de mal olhado, nenhuma inveja, nenhuma palavra de maldição tem efeito, porque é isso que a palavra diz. Em 1 João, capítulo 5, versículos 18 e 19, João vai dizer da seguinte forma: se você é nascido de Deus, você não peca, e aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. O que isso significa? Ele não peca. Ele não vive uma vida de pecado. Nós sabemos que os cristãos eles vão pecar sim, só que o pecado na vida do cristão verdadeiro deve ser um acidente, não uma forma de vida. É a isso que João está se referindo. A uma vida em que nós buscamos a santificação, a uma vida em que nós buscamos todos os dias nos consagrarmos ao Senhor. Essa é a vida da pessoa que é nascida de Deus. E a essa pessoa o maligno não toca, o maligno não tem poder, a macumba não tem efeito para tocar, a macumba não tem efeito para alcançar a vida daquela pessoa, porque é como nós acabamos de ver, a Bíblia nos ensina, não é o que sai de fora, não é o que vem de fora que contamina a mim e contamina você, mas é aquilo que está no coração. Veja o versículo 21. Marcos 7, versículo 21. Porque de dentro do coração do homem é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Meu amado, eu estou fazendo esse vídeo não é como forma de expor ninguém, não é como forma de atacar ninguém, mas é como todos os vídeos que nós temos até hoje aqui nesse canal, e é como todas as pregações que eu e a minha esposa fazemos nas igrejas. Nós nos atemos ao que a palavra de Deus ensina. O que eu, pastor Pedro, acha, o que o seu pastor acha, o que o presbítero da sua igreja acha, o que o diácono da sua igreja, ou o missionário, ou a pastora da sua igreja acha, isso não tem função nenhuma, isso não tem valor nenhum. O que importa para mim e para você, cristãos verdadeiros, é o que a palavra de Deus está dizendo. Infelizmente, as pessoas pensam que estudar a palavra de Deus, que meditar na palavra de Deus, vai tornar a pessoa isenta do Espírito Santo, ela vai se achar insuficiente, ela vai achar que o Espírito Santo já não é mais necessário, muito pelo contrário. Nós vemos jargões nas igrejas dizendo, olha, a letra mata e o Espírito vivifica. Eles dizem isso se referindo às pessoas que estudam, que elas vão acabar morrendo porque não tem mais Espírito Santo. Isso é um erro. Essa passagem, a letra mata e o Espírito vivifica, está se referindo, a letra ela se refere à lei. A prática da lei, o uso da lei para justificação própria, é como os judeus faziam, achando que ao cumprir toda a lei, eles seriam salvos, anulando assim o poder do Espírito Santo. Mas o que a palavra nos ensina é que a fé é quem nos justifica. A fé no sacrifício de Jesus Cristo é quem nos justifica e nos salva. Abraão foi salvo pela fé. Moisés foi salvo pela fé. Nós somos salvos pela fé. Em momento algum, Jesus ensina a cada um de nós, Jesus não nos ensina na Bíblia a não estudar a sua palavra. Pelo contrário, ele nos chama o tempo todo a uma prática diária de leitura e meditação da palavra de Deus. Uma leitura profunda, um examinar profundo da palavra de Deus. Por isso, quando a Bíblia diz a letra mata, mas o Espírito vivifica, não está se referindo a não estudar a Bíblia, está se referindo a usar a lei para tentar se justificar. Pelo contrário, nós devemos entender que o Espírito, ele torna a palavra de Deus viva nos nossos corações. Mas para que o Espírito Santo possa tornar a palavra de Deus viva no nosso coração por meio da fé, no nome de Jesus Cristo, primeiro nós devemos conhecer a palavra de Deus. Porque senão, inevitavelmente, nós vamos continuar apegados às tradições humanas. Infelizmente, o que aconteceu recentemente, que nós temos visto isso muito dentro das igrejas, são aquelas pessoas que têm medo de macumba, são aquelas pessoas que têm medo do agir do diabo, são aquelas pessoas que têm medo das obras dos filhos das trevas. Como nós vimos, 1 João 5,18, o maligno não tem poder de tocar nos filhos de Deus. E eu não estou anulando aqui que o diabo não tem poder, ou eu não creio no diabo, eu não creio no poder do diabo. Muito pelo contrário, nós não devemos subestimar o nosso inimigo. Mas o que eu quero te dizer é que o diabo ele só vai agir até onde o Senhor permitir. Se o Senhor levantar hoje uma sentença em favor da sua vida, dizendo que o diabo jamais poderá te tocar, o diabo jamais poderá te tocar. Mas se por outro lado o Senhor permitir que alguma provação venha sobre a sua vida, você será provado e não há nada que você possa fazer. Você pode orar, você pode chorar, jejuar, até que o propósito de Deus se cumpra naquela provação, você irá passar pela provação. Em outro lado, nós temos as tentações. O próprio Senhor Jesus ele foi tentado no deserto. A palavra nos diz que nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Por que a palavra nos ensina isso? Resistir é o quê? É permanecer firme, é permanecer alicerçado, permanecer firme aonde, pastor? Na palavra
de Deus. Por isso o diabo vai fugir, ele vai olhar para você, ele vai te tentar, você vai responder a ele pela palavra de Deus, você permanecerá firme na palavra de Deus e ele não terá poder contra a sua vida. Entenda algo, uma obra de macumba, de bruxaria, olho gordo, essas coisas que acontecem nas igrejas aí, não tem poder sobre a sua vida. A Bíblia nos diz, maior o que está em nós do que o que está no mundo. Se você crê que o Espírito Santo está dentro de você, ele é maior do que todas essas coisas. O Deus que você crê não é um Deus banana, que é inferior ou está em pé de igualdade com o diabo, ele é superior, ele é muito mais superior, não tem como nem comparar. Então se você crê num Deus verdadeiro, meu amado, se você crê no Deus de Israel, estude a palavra. Jesus diz a Pedro o seguinte, olha Pedro, as portas do inferno, elas não vão prevalecer contra a igreja. Então, isso é sentença, isso é a realidade da palavra. Não tem como eu crer que o maligno não me toca, conforme diz em 1 João. Não tem como eu crer que aquilo que a igreja, que Jesus, que ele coloca a igreja as portas do inferno e as portas do inferno não prevalecem contra ele. Não tem como eu crer nessas coisas, que maior é o que está em nós do que está no mundo. Não tem como eu crer nisso e achar que a obra de macumba pode ir contra a minha vida, porque isso é contraditório. Se eu creio que maior é o que está em mim do que o que está no mundo, se eu creio que a igreja de Cristo, uma igreja bíblica, está às portas do inferno e o inferno não prevalece contra ela, e se eu creio também que eu estou em Cristo e o maligno não pode me tocar, eu também não posso crer que uma obra de macumba vai me tocar. Eu não posso crer que as obras do maligno vão me tocar, porque a palavra de Deus está dizendo a mim e a você hoje, que as obras do maligno não podem te tocar se você estiver, de fato, com o Espírito Santo de Deus no seu coração. A verdade é que muitas pessoas estão na igreja, mas não têm o Espírito Santo dentro do seu coração e por isso têm medo do diabo. Elas temem mais o diabo do que a Deus. A verdade é que ao achar que o diabo tem esse poder todo, as pessoas estão louvando ao diabo com o seu medo e rejeitando o que a palavra de Deus está dizendo. E isso, infelizmente, é pecado. Isso é uma forma de apostasia. Apostasia significa se afastar da fé. Então, quando eu creio que o diabo ele tem mais poder, indo totalmente contrário ao que a palavra de Deus está dizendo, infelizmente, eu estou cometendo apostasia, porque a palavra de Deus está me dizendo que o meu Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel, Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus, eles são infinitamente superiores ao diabo, e aquele que está no Senhor não será tocado pelo diabo. Se eu creio nisso, eu não posso crer que o diabo pode me tocar. Entenda algo, existem sim provações que são impostas pelo próprio Deus. Existem sim tentações que o diabo vem como forma de sugestão para tentar fazer com que eu e você saiamos da presença do Senhor, venhamos a sair da presença do Senhor. Essas coisas existem sim, mas se eu estou em Cristo Jesus, eu devo entender aquilo que a palavra está me dizendo. O maligno não tem poder de me tocar. Entenda, aqui voltando a Marcos 7, entenda algo na sua vida. Você deve se aplicar ao estudo e à meditação da palavra para que você possa resistir não somente ao diabo, mas às falsas doutrinas, às tradições humanas. A Bíblia vai nos ensinar. Jesus diz que nós devemos fugir do fermento dos fariseus. O que é esse fermento dos fariseus? É o legalismo, as tradições humanas, as aparências, a religiosidade externa. Por isso, creia na palavra de Deus, meu irmão. Você tem que estudar, você tem que ler, você tem que meditar na palavra de Deus, sempre acompanhado do Espírito Santo. Quando você for meditar na palavra de Deus, ore, peça ao Espírito Santo para iluminar o seu entendimento, para que não venha ao seu coração apenas o que está escrito, mas que venha a iluminação do Espírito Santo, que ele te conceda a graça de entender com todo o amor e com todo o temor e reverência. A nossa sabedoria humana, infelizmente, ela não tem capacidade alguma, ela é loucura para Deus. Então nós devemos nos apegar à sabedoria do Senhor, à sabedoria que vem do Espírito Santo, ao temor de Deus. Mas para que isso aconteça, nós precisamos urgentemente voltar à palavra de Deus. Assim como na Reforma, sola Escritura, somente a Escritura, somente a palavra de Deus é a nossa regra de fé. Ela nos guia, ela nos direciona. Salmos 19:7, a palavra nos ensina que a palavra de Deus é o nosso refrigério. Salmos 119:105, ela é lâmpada para os nossos passos e luz para o nosso caminho. Então não existe uma forma de ser cristão sendo negligente com a palavra de Deus. Nunca, jamais troque a palavra de Deus pela tradição humana. Entenda que muitas coisas que você tem aprendido na igreja não são bíblicas. Ter medo das obras do diabo, ter medo das obras de Satanás, ter medo do diabo, essas coisas todas, não há respaldo bíblico para essas coisas. Nós devemos sim entender que o diabo é um adversário, mas que ele não tem poder contra as nossas vidas, contra aquele que de fato, que verdadeiramente está no Espírito Santo de Deus, aquele que tem o Espírito no seu coração, aquele que é nascido de Deus verdadeiramente. Porque, infelizmente, aqueles que não são nascidos do Senhor, aqueles que não têm o Espírito Santo, estes sim estão sujeitos ao agir do diabo. A verdade é que só existem dois senhores, o Senhor Jesus vai dizer. Aquele que serve a Deus, aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Mas aquele que é subordinado ao diabo, esse sim, o diabo vai trabalhar na vida dele da forma que quer, porque o diabo é soberano sobre a vida dos filhos da iniquidade. Esses que não estão em Cristo, infelizmente, devem sim
ter medo do diabo, porque eles não têm a revelação de quem Deus é. Mas esse medo vai embora quando a pessoa conhece, de fato, quem é o Jesus que morreu na cruz e ressuscitou pela minha e pela sua vida. Que você hoje receba essa mensagem no seu espírito, você possa guardar essa palavra no seu coração. Se você puder, você compartilhe com mais pessoas, porque infelizmente nas nossas igrejas existem muitas pessoas sendo assediadas pelas falsas doutrinas, pelo fermento dos fariseus. Lembre-se de apegar a palavra de Deus. Não troque a palavra de Deus pelas tradições humanas. Se você aprendeu a vida inteira, o seu pastor e vários pastores que você teve na sua vida, dizendo que você tem que ter medo do diabo, que você tem que orar para que a macumba não pegue na sua vida, isso é heresia, isso é mentira. Você deve meditar na palavra de Deus, ter uma vida de oração, para que você possa ter temor a Deus, possa ter a revelação de Cristo, para que você possa ter comunhão com o Senhor Deus, porque é a comunhão com Deus, é nascer do Senhor, é ter o Espírito de Deus no seu coração, que te torna imune às obras do diabo. Sempre que vier alguma provação sobre a sua vida, sempre que vier alguma dificuldade sobre a sua vida, você tem que entender que existe um propósito. Vamos ver o que diz em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, vai dizer da seguinte forma. Tiago capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros e em nada deficientes. A provação, meu irmão, até mesmo o agir do diabo, a tentação, os assédios do diabo, eles servem para nos fortalecer diante de Deus. Porque se eu sou um cristão verdadeiro e o diabo está me tentando, eu respondo ele pela palavra de Deus. E eu vou me aperfeiçoando a palavra de Deus. E eu vou me tornando íntegro de acordo com a palavra de Deus. É o exemplo que eu dei de Jesus. Jesus foi tentado pelo diabo, mas ele permaneceu, ele se fortaleceu na palavra. A palavra de Deus foi suficiente para que o Senhor Jesus pudesse vencer o diabo. Lembre que Jesus estava na terra como um homem, assim como eu e como você, mas sem pecado. E ele resistiu ao diabo pela palavra de Deus. Ele foi firme e a palavra de Deus gerou poder no coração de Jesus. Gerou a ele força, foi aperfeiçoando ele, foi tornando ele íntegro cada dia mais. O nosso Deus, o nosso Jesus que foi 100% em todo o tempo da sua vida íntegro. E é isso que ele quer para mim e para você. Que a palavra dele produza em nós força, integridade, santidade, justiça. E que diante de toda provação, até mesmo nas tentações, nós possamos lançar mão da palavra para que seja gerado em nós mais e mais temor de Deus, mais e mais confiança no Senhor, mais e mais fidelidade, para que nós sejamos perfeitos e em nada deficientes na fé. Que você receba essa palavra, meu irmão. Compartilhe essa palavra com mais pessoas. Este é o Ministério Cristão Fluindo o Reino. Nós estamos no Facebook, Ministério Fluindo o Reino, e também no YouTube, Ministério Cristão Fluindo o Reino. Eu sou o pastor Pedro Reis e eu vou deixar para você essa meditação. Venho aqui deixar para você essa palavra, essa instrução, que você receba no seu coração e que você entenda que a tradição humana, os ensinamentos falsos, as tradições humanas que te afastam de Deus, elas te impedem de verdadeiramente provar, de verdadeiramente viver a palavra de Deus na sua vida. Por isso, sempre que algum profeta chegar até você para te entregar algo, sempre que alguém se levantar no altar, sempre que alguém te instruir, leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, estude a palavra de Deus, não estude apenas um versículo, leia o capítulo, se possível for, leia o livro inteiro, para que você consiga entender que por trás de todo um ensinamento existe um contexto histórico, existe uma situação a ser tratada, existe uma instrução da parte de Deus para as nossas vidas, que foi fundamental para os homens daquela época e que ainda é viva e eficaz para os nossos dias. Não tire a palavra de Deus do contexto, entenda que a palavra de Deus ela é perfeita. Em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo, enviando a sua carta a Timóteo, ele nos ensina que toda a instrução, toda a palavra de Deus, ela é apta, ela é plena para nos instruir, para nos exortar, para nos admoestar, para nos fortalecer e para nos encorajar. Que você receba essa palavra hoje e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Não se esqueça de compartilhar, curte e comenta embaixo também o que você pensa, o que você tem vivido na sua caminhada cristã, amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.